21ª semana do tempo comum. Hoje, de um modo especial, vamos rezar pelo dom da vida de Josenice Ramos, Joanita Silva e também pelos 31 anos de vida sacerdotal de Padre Carlos. Com o coração cheio de alegria e gratidão, reunimos para celebrar esta Eucaristia, em ação de graças pelos 31 anos de ordenação sacerdotal do missionário Padre Carlos de Los Angeles, Arieta. Hoje queremos agradecer a Deus pelo dom de sua vocação, pelos caminhos percorridos, pelas comunidades servidas, pelos povos alcançados por sua missão e por todo o bem realizado ao longo desses anos. Como missionário, Padre Carlos tem procurado fazer de sua vida uma resposta ao chamado de Cristo, anunciar o Evangelho, servir com amor e testemunhar a esperança. Neste momento tão especial, nossa comunidade eleva a Deus o seu louvor, pedindo que continue fortalecendo o Padre Carlos em sua missão, concedendo-lhe saúde, sabedoria, perseverança e um coração sempre disponível para servir. Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. Estou feliz de estar aqui com vocês para celebrar esta Eucaristia em meu aniversário, 31 anos de sacerdócio, de consagração. E então, para agradecer a Deus, ¿verdad? Porque Ele olhou para mim, ¿verdad? Me escolheu e depois me enviou, ¿verdad? E eu não tinha pensado ser padre, não estava dentro do meu programa de vida, mas de repente Deus aí de forma misteriosa, Ele me chamou e eu tive que mudar de estilo de vida e todo,
mas não me arrependo de jeito nenhum, feliz, contente com este chamado que Deus me fez. E sempre tratei de viver na fidelidade. Não é fácil, porque tem aí as provas, dificuldades, e o dia a dia precisa responder sempre a esse chamado de Deus. E alegre também porque por ver tanta gente aqui, está lotada a igreja, e que bom, eu agradeço de que vocês estejam aqui, para que juntos, como igreja, como povo de Deus, como paróquia, celebremos este grande acontecimento dos 31 anos de vida sacerdotal, aqui com meus companheiros também, combonianos e com toda a família comboniana, que durante o dia deram o parabéns para mim. Então, nos juntamos a toda a família comboniana. E agora, irmãos, para celebrar esta Eucaristia, sabemos que sempre temos que nos reconciliar com Deus, ¿verdad? Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado, ¿verdad?, faz com que não tenhamos essa união com Deus como deveria ser, e então o pecado nos afasta. Mas lembremos que Jesus Cristo veio para reconciliar-nos com o Pai. Toda vez que pedimos perdão, nos reconciliamos com o nosso Pai Deus através do próprio Jesus Cristo que nos perdoa. Então, peçamos perdão a Deus de nossos pecados. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Cristo, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E
Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Senhor nosso Deus, para governar o povo que vos pertence, instituístes o mistério dos sacerdotes. Que hoje escolhestes para o munus do presbiterado a graça de sempre vos servir, segundo a vossa vontade, e por seu ministério e de sua vida, promover a vossa glória em Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus nos recorda que toda vocação nasce de um chamado e se sustenta pela graça daquele que chama. O sacerdote é chamado a estar a serviço do povo de Deus, anunciando a palavra, celebrando os mistérios da fé e sendo presença de Cristo entre as pessoas. Que a palavra proclamada fortaleça nossa comunidade e renove no Padre Carlos a alegria de continuar anunciando o Evangelho, especialmente entre aqueles que mais necessitam conhecer o amor de Deus. Leitura do livro de Amós. Depois, Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes todos que respeitam o Senhor. Felizes todos que respeitam o Senhor. Feliz és tu se teme o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Será feliz, tudo irá bem. Felizes todos que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes todos que respeitam o Senhor. Felizes todos que respeitam o Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Palavra da salvação. Então, irmãos, as leituras que vocês escutaram agora, eu escolhi para este momento leituras que tivessem uma relação com este acontecimento dos meus aniversários do sacerdócio. A primeira leitura fala do profeta Amós, e este profeta fala que ele não é profeta, que ele simplesmente é um pastor que cuida das ovelhas, ou um camponês, ou um trabalhador do campo, mas que Deus tirou ele de lá e o enviou como profeta para o povo de Israel. E por outro lado está o Evangelho de Mateus, quando Deus chama os seus discípulos e os chama pelo seu nome. E nessa lista poderia estar aí meu nome, ou o nome também do Padre Willy, o Padre Mossi, ou qualquer sacerdote, missionário que Deus tenha chamado, aí poderia. Então eu me sinto dentro dessa lista. Também Deus me chamou, assim como Ele chamou faz 2000 anos atrás, aos apóstolos, aos discípulos dele, e discípulas também, Jesus tinha discípulas, assim como Ele chamou, depois dele chamou outros e outros e outros até hoje, e Ele vai continuar chamando, porque Deus sempre vai precisar de instrumentos humanos para realizar a sua obra. A partir destas leituras do Antigo e do Novo Testamento, eu quero partilhar com vocês como foi que Deus me chamou para ser sacerdote. E vou então começar falando que eu morava na cidade, lá em Costa Rica, na cidade de Turrialba. Mas um dia meu pai decidiu levar a família para o interior. E fomos para o interior. Chegamos lá, eu tinha só 11 anos de idade. Eu sou o maior da família, dos irmãos. E então meu pai, em lugar de digamos, que continuássemos
a escola, o estudo, ele decidiu que não. Então eu comecei a trabalhar no campo, no interior, aos 11 anos de idade. Eu tinha 11 anos quando cheguei aí a essa parte do interior. E então, o que acontece? Que eu, pois, me dediquei a trabalhar, cortar o capim, trabalhar com a banana, o cacau, com a plantação de cacau, etc, etc. E fui crescendo, não cresci muito, mas fui crescendo até chegar aos 19 anos. Quando eu tinha 19 anos, um dia que eu vim do trabalho, cheguei em casa e no quintal da casa tinha uma árvore e embaixo da árvore uma mesa. Sempre chegamos aí, tiramos as botas, a camisa, porque lá faz muito calor como aqui. Temos o mar, o Oceano Atlântico também como aqui. E moramos perto do oceano, então é muito calor. Mas esse dia cheguei eu primeiro. Cheguei primeiro eu e meus irmãos e meu pai vieram atrás de mim. Quando eu me aproximei da mesa, já tirei as botas e tudo, olho assim para a mesa e me encontrei um livrinho assim como este. Como este. Socorro do Alto. Em espanhol seria Socorro de lo Alto. E em português, Socorro do Alto. Deixaram sobre a mesa. Mas quem deixou sobre a mesa? As testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová. Eles chegaram lá, como não encontraram a ninguém, então deixaram aí. Deixaram um livrinho, talvez. Eu acho que pensaram assim. Aí vão pegar ele, vão ler e bom. E assim foi. Fui o primeiro em chegar. Mas olhem, irmãos, apenas eu abri o livrinho, porque tem textos bíblicos, todos do Novo Testamento. E quando eu comecei a ler, não sei, algo tocou meu coração. Não posso explicar como, porque é um mistério, porque Deus é assim. Eu senti uma coisa, como que comecei a ter um temor a Deus. E não sei como explicar, porque senti aí como um toque, digamos assim, do Espírito Santo, não sei, um toque de Deus. E então minha vida começou a mudar, assim, mudou totalmente. Eu não lia a palavra de Deus, comecei a ler. Eu não orava, não rezava, comecei a rezar. Brigava com minha irmã por qualquer coisa, porque era um machista. E graças a Deus, a partir de aí, deixei isso e nunca mais. Comecei a visitar os presos, comecei a fazer muitas coisas que eu nunca tinha pensado em fazer. E minha maneira de vestir já não era da moda, na moda daquele tempo, dos anos 80, senão que eu comecei a usar roupa mais simples, mais humilde. E, enfim, comecei a fazer muitas coisas que eu não fazia. Agora, resulta que eu queria conhecer mais a Bíblia e mandei a meu irmão à cidade para que me comprasse uma. E resulta que ele me comprou uma evangélica. Por quê? Porque lá é como aqui, que tem muitas igrejas, muitas religiões, e por todo lado tem uma igreja e aí assim é lá também, lá é igual. E então, essa Bíblia, meu irmão comprou aí um posto de uma senhora que era evangélica, e ela, pues, claro, vendeu para meu irmão essa Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu não fazia a diferença entre Bíblia católica e protestante. Lia completamente, várias vezes lia a Bíblia. Mas eu sentia que eu tinha que fazer algo mais, não podia ficar com isso. E veio à minha mente rezar o terço. Eu não sabia o terço, eu não conhecia o terço. Mas tinha um padre que rezava o terço pela rádio e então chegava até as famílias tinham
seu rádio e aí a família se sentava aí, rezavam junto, iam seguindo o padre que rezava e aí a família então se congregava e rezava o terço. Então o que eu fiz? Eu peguei uma cadeira, coloquei aí nessa mesa que me encontrei um livrinho e me pus, aí comecei a rezar. Não sei se passaria um mês, aprendi de cor o terço. Mas sempre como que algo me falava, Carlos, tem que ir além. E um dia se me veio à mente, por que não rezar o terço nas casas? Pensei, rezar o terço nas casas, ir lá e oferecer o terço às famílias para rezar juntos. Mas, irmãos, vocês não se podem imaginar o tímido que eu era. Ainda sou tímido, mas naquele tempo era demais tímido. É decir, eu ia do trabalho para casa, da casa para o trabalho, ou me ia pescar às tardes, depois do trabalho, no rio, e às festas eu ia, comprava uma refrigerante e já volvia para casa, enfim, tinha poucos amigos, então me criei todo assim como caseiro, dentro de casa. Então eu tinha poucos amigos e não me relacionava muito. Então eu era muito tímido, muito miedoso. E resulta que para mim era complicado ir. Mas um dia, depois de pensar muito, falei, não, eu tenho que vencer isto, tenho que superar isto. E um dia decidi, eu vou. Mas eu saí sem rumo. Por quê? Porque eu não fui a rezar aí onde eu morava, no povoado, aí na vila onde eu morava, sino que eu fui a rezar em outra comunidade, em outro povoado, para que ninguém soubesse que eu andava aí rezando, e por temor e por medo, por vergonha. A questão é que cheguei numa casa interessante, eu ia assim, onde Deus me guiasse, e cheguei numa casa e estava uma senhora com seus filhos e falei, olha, senhora, quer que eu reze o terço aí em sua casa? Mas olhando para o chão, não olhando para a senhora, olhando para o chão. E a senhora, como não me conhecia, eu tinha 19 anos, não me conhecia, consultou com o marido, e que tal, aceitamos ou não aceitamos a esse moço? E falou o Senhor, não, que ele venha, nós rezamos todos os dias à noite com a família, com os filhos, então você pode vir. E assim foi, irmãos. Aí, graças a Deus, fui aí, recei o terço, mas eu rezava assim, com os olhos fechados, como sabia de cor, as ladainhas também, tudo, então eu rezava assim, dessa maneira. Mas a partir de aí, irmãos, eu já andava quase todas as comunidades da paróquia, ia com os indígenas, porque os indígenas temos aqui nas montanhas, vivem aí a 3.000 metros de altura, nas montanhas, e então eu ia perto aí da montanha também, e aí rezava o terço com eles. Na comunidade reuníamos, colocávamos uma mesa, uma imagem e rezávamos juntos o terço. Enfim, aí alguém morria, me chamavam para rezar o terço, o novenário, etc. E assim fui. Então, de um lado para outro, caminhando, porque eu vendia a bicicleta que tinha, vendi e fiz a opção de andar caminhando. Por isso que ando caminhando por aqui ainda. E assim andava eu com as botas sempre de trabalhar no campo, enfim. Mas resulta que um dia, eu estava trabalhando na propriedade do patrão, que trabalhava para alguém. Resulta que era evangélico, da Assembleia de Deus. E sempre que eu chegava aí para trabalhar, ele se aproximava e me falava mal da Igreja Católica, me falava mal das imagens, que nós adoramos as imagens, que a igreja está errada e não sei o que, não sei quanto. Tanto que falava, e eu só me limitava a escutar. Mas um dia que eu ia trabalhar, porque eu tinha 2 trabalhos, um de manhã e outro à tarde. Quando eu ia trabalhar à tarde, resulta que passei pela frente de uma igreja, da Assembleia de Deus, e saiu um pastor
o pastor saiu da capela, da igreja, e se aproximou, quando eu estava passando pela rua, e me disse: Carlos, você vê esta foto? Era a foto de um padre, de um sacerdote, e me fala: esta foto é de um sacerdote que deixou a igreja católica e se fez da nossa igreja, se fez evangélico. Não sei até onde era verdade, mas assim foi que ele falou. Mas eu nunca falava, só escutava, olhava e fui embora. Não respondi nada, eu não me lembro de ter falado nada para ele. Mas outro dia que eu vou trabalhar na finca do outro, aquele que sempre se aproximava, esse dia se aproximou de novo. Mas desta vez eu fiquei curioso, fiquei pensando: esse senhor sabe muito da Bíblia. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Vou falar para ele que me explique. Ok. Já falei com ele e ele falou: vamos, está bem, depois do trabalho, você vai na minha casa, eu vou ensinar a você a Bíblia. Ok. Minha tia me tinha uma Bíblia, aquelas grandonas, aquelas Bíblias ilustradas, que tem imagens assim dentro desta parte aqui de dentro. Coloquei no ombro porque era grande e me fui para onde estava onde vivia meu patrão. Olhe, quando cheguei lá, a surpresa minha foi que estava o patrão, estava a esposa dele e estava o pastor, esse pastor que me tinha mostrado a fotografia. E começam eu só escutava. Eu não sabia nada de Bíblia e menos que ia a falar com eles. Mas ao final, depois de um bombardeio aí de ensino bíblico, eles me falou assim, o pastor: Carlos, amanhã vamos a Batán e vamos bautizar no rio. Você quer que te bautizemos? E eu falei: pues está bem, vamos. Me lavaram o cérebro aí nesse momento. A questão é que eu aceitei. Combinamos então que eles vão sair de sua comunidade aí, subiam no ônibus, passavam por Baltimore, onde eu morava, e eu subia no ônibus e íamos para Batán, para o rio. Mas, irmãos, era um sábado, me lembro. E eu estava esperando o ônibus, mas como faltava ainda talvez uma hora ou meia hora, comecei a limpar um pouco, a cortar o capim perto da casa. E resulta que quando eu estou esperando o ônibus, eu senti algo aqui no peito, algo que me dizia: Carlos, não vá. E eu queria ir porque me tinha comprometido. Eu sou assim, eu me comprometo e trato de ser responsável. Mas algo, não era uma dor de peito, porque não? Era algo aí que me falava: Carlos, não. E aquela sensação, e falei: não vou. E deixei passar o ônibus. Imagino que aí ia o pastor, ia o patrão, a esposa, e foram embora. Mas resulta que um dia que eu andava rezando o terço, porque eu rezava todos os dias o terço, e todas as tardes, eu podia rezar 4 ou 5 terços em uma tarde. E então, quando já estava voltando, ia para casa, já 18 horas, digamos, passei por a frente de uma igreja evangélica, do sétimo dia. Resulta que vou passando pela frente e estavam cantando e rezando, e afrodescendentes, porque em Costa Rica também temos essa realidade. E então eu quis entrar, vou entrar aqui. Mas por que queria entrar aí e por que não entrava na igreja católica? Você pode perguntar: e por que não na igreja católica? Porque não existia a igreja católica. Assim, não existia uma igreja como esta, uma construção, não existia. E claro, então eu andava fazendo tudo aquilo, não só porque Deus me iluminava e me empurrava e me guiava, mas não tinha quem me acompanhasse, um padre, uma freira, nada. Eu andava assim. E resulta então que eu que vou entrar à igreja, era como a igreja ficava aí onde está a parede, um pouco mais para lá, e então tinha aqui uma cerca de arame farpado,
E eu que quero abrir aí para entrar outra vez, isso que eu senti quando tinha que pegar o ônibus, e outra vez aquela sensação, Carlos, não. Esse Deus me estava falando, Carlos, esse não é o teu caminho, você acha que é esse, mas não. Né? E eu que queria entrar e ao final não entrei, fui para casa. Né? Mas um dia que vou rezar o terço em outra tarde, vou pela rua e sai um senhor lá de uma casa, Dom Chico, Dom Francisco, sai e vem a meu encontro e me pergunta, Carlos, você por que não vem à missa? E eu pensei assim, veio, que hora que vou responder, ¿verdad? Tenho muito que rezar. Eu tenho muito que rezar, eu rezo terços todas as tardes, então estou muito ocupado, ¿verdad? Mas nada mais falei assim, tenho que rezar o terço todas as tardes. Porque o padre, o que passava? Que o padre, como não tinha um templo, uma igreja, ele rezava na casa do catequista, que era de 2 andares. Então, na parte de embaixo, ele celebrava a missa. Um padre comboniano, Santiago Piccinelli italiano, que recém tinha chegado à paróquia, a assumir a paróquia de Batán, onde ia ser batizado no Rio. E então ele celebrava aí. E claro, eu acho que as pessoas falavam, ou mesmo Dom Chico, a família aí, falavam de mim, olha, anda um moço por aí, rezando o terço, por todo lado, pero não vem à missa, não vem à missa. E por isso que ele perguntou que por que eu não ia à missa. E resulta que bom, já me falou ele, olha, o padre chega tal dia, tal hora, venha. E é interessante que eu comecei a ir, não senti nada aqui, não teve aquela dúvida, aquela sensação que eu tinha antes. Aí era o caminho, esse era o caminho que Deus me estava indicando através dessas pessoas, porque eu agradeço a todas essas pessoas que foram parte de minha vocação. Então já comecei a ir à missa, só que eu não entrava dentro da casa, senão ficava na porta, pela timidez, pelo medo e tudo isso. Mas o padre não me falava nada, me deixava aí. E a terceira missa me fala o padre, Carlos, você poderia trabalhar para mim? Você poderia trabalhar na paróquia. Mas a questão é esta, por que me convidou a mim, ou por que me queria contratar para trabalhar, se eu morava a 10 quilômetros da paróquia, da casa cural lá, da matriz? Porque acho que ele pensava, aqui tem uma possível vocação. Então, a maneira de que eu me aproximasse à paróquia era assim, me contratou para trabalhar, e como eu estava desempregado, comecei a trabalhar. Olhem, mas eu não lembro que hayan passado vários dias. Esse mesmo dia, o primeiro dia que fui lá trabalhar, estava limpando assim umas folhas de uma árvore que estava secando aí. E eu estava aí tranquilo, trabalhando, normal. Mas só que estavam construindo a igreja nova da paróquia, e uma construção que ela reformaram para que virasse uma casa dos padres. Então, estavam aí trabalhando na construção. E o padre, esse padre, ele gostava de apoiar, ele apoiava, ele tinha certo conhecimento e prática também de trabalho de construção. Então, ele pegou uma tábua, essas tábuas que se usam, nós chamamos de formaleta, para colocar o cimento, etc. Então, ele pegou e colocou no ombro e foi para colocar-nos em qualquer lugar. Olhem, irmãos, quando ele vai carregando aquela tábua, eu fico olhando para ele, porque como ele vinha na minha direção, exatamente nesse momento se me veio uma ideia à mente, por que não ser padre como ele? Assim, sem ter pensado o dia anterior, sino que nesse momento, aí, quando vi o padre vir, por que não ser padre como ele? Olhem, isso foi de manhã. Eu não esperei que passasse mais tempo. À tarde, fui falar com ele. Padre, eu quero ser sacerdote. Sem saber o que era isso, nem saber que era ser missionário. Eu só tinha 3 dias que eu tinha ido à missa 3 vezes.
e não sabia nada dessas coisas. Bom, a questão é que já o padre me pergunta, era a primeira pergunta, Carlos, e que estudos tem? E aí eu já falei, olha, eu tenho só a quarta série da primária, só a quarta série né? E ensino básico, E, Carlos, bem, se você quer entrar, se quer ser padre, você tem que ir terminar a escola, a primária, depois na secundária e depois o seminário. E eu desanimei totalmente. Não, como? Na escola de novo, a esta idade, com 19 anos de idade, que vão pensar meus primos que estão aí na escola, estudando, porque meus primos estavam aí? E o que vão falar meus amigos, que vão a pensar? Todas essas ideias vieram assim a minha mente, porque, por la maneira que eu, a timidez e tudo isso, o medo, bom, enfim, sentia vergonha, disse, não. Olha, eu não falei nada para o padre, mas eu pensei, não. Fui para casa, só que Deus não deixa em paz. E ele, então, o que faz? Uma senhora que morava lá, em Poá, onde eu estava, Baltimore, ela, não sei como soube, porque eu não falava para ninguém. Isso eu ficava só comigo e Deus. E essa senhora, não sei como soube, e foi e falou com o diretor da escola, Dom Carlos, também se chamava ele. Miren, há moço que tem 19 anos, só tem a quarta série, e tem 19 anos e quer ser padre. E então fala o Carlos, que venha a estudar. Dice. Não faça a quinta série, vai entrar na sexta série. Porque eu tinha vindo de uma escola da cidade, uma boa escola, e tinha aprendido muito. Então, bueno, a questão é que eu entrei à escola e já havia avançado um semestre. Então, em 6 meses, consegui já passar a quinta série e a sexta. Bom, terminei a primária. Agora, como ir a la secundária, ao colégio? Se éramos pobres, sempre fomos pobres. Desde que morreu minha mãe, ¿verdad? Que morreu com 23 anos, e eu tinha 7 anos, e os outros 3, 4 eram de menor idade. A questão é que começamos a viver na pobreza. Já éramos pobres também, não é que éramos ricos e depois viramos pobres, sempre fomos pobres. Bom, a questão é que, ¿verdad? Como ir a Batán, que é onde ficava a secundária, onde estava a paróquia também, como fazer? E então eu, sempre assim, tá bom, não posso, o que eu vou fazer? Mas Deus se faz. E que aconteceu? Que o padre, aquele que eu conhecia, que se levava a missa na casa do catequista, falou, aproveitou uma comunidade, a reunião de uma comunidade, e falou assim, olha, tem um moço assim, vocês poderiam ajudar a Carlos? Então uma senhora aí fala, tá bem, padre, vamos ajudá-lo. Vamos a comprar uma bicicleta para que viaje todos os dias. Ok. Mas uma senhora mais considerada, Anita, disse, não, padre, façamos assim, que ele venha a morar com você, aqui na paróquia, aí na Casa Curau. Ele vai fazer papel de sacristão, ele que limpe um jardim que era bastante grande. Isso era fácil para mim, porque era um camponês, um trabalhador do campo. E também cuidar da casa, e estudar de dia, e mais alguma outra coisa que eu tinha que fazer. É assim, então, e me davam uma certa quantidade de dinheiro para o estudo e para pagar a comida, porque não, depois vamos ver isso. A questão é que já me falaram, olha, venha. E eu não sei como fiz, não sei nem como venci a timidez e tudo, o medo, e me lancei. Eu vou, a ver que sai. E eu me lembro que eu não tinha uma mala, não tinha um bolso, alguma coisa para colocar a roupa. Então fabricavam lá uma sacola assim de papelão, e aí coloquei alguma coisa e fui embora. Já cheguei lá. Eu achava que o padre já tinha todo preparado, mas não é assim. Aí é onde começavam as provas.
E então eu cheguei, padre, aqui estou. E me fala, Carlos, aqui não tem aonde dormir, porque como estamos aqui fazendo as construções e reformas, todo está metido na sacristía, que era pequena. E havia um lugarzinho aí onde o padre ficava, o párroco ficava a dormir. E agora eu, onde iba a dormir? Que não tinha lugar. Me falou assim, tem essa cama de metal, pega ela e vai ver aonde coloca essa cama. Disse, e então eu entrei no armazém onde estão os materiais de construção. Aí estavam as tábuas, cimento e todas essas coisas. Lá em cima coloquei a cama de metal. Já arrumei e me falou o padre, Carlos, não temos empregada. Eu não costumo ter empregada. Eu como aí por onde ando e as pessoas me dão. E eu, ok, como grande missionário. E tem uma senhora lá, assim como lá tem uma senhora que vai dar de comer você. Eu não conhecia nada. Eu fui lá calculando onde estava aquela casa, perguntando, e cheguei e tinha uma senhora que estava sentada na porta da casa. E Anita, essa que tinha dado a ideia de que eu ficasse com o padre, disse, Carlos, você amanhã vai estudar aí na secundária? Digo, sim. E me pergunta, e já você tem todo listo? Pronto. Digo, não tenho nada. Digo, não tenho uniforme, não tenho sapatos, porque andava com aquelas botas de borracha, e não tenho cadernos, uniforme, caderno e sapatos. Não tinha. Isso, e eu tinha que ir ao dia seguinte a estudar. Aquela senhora levantou, ela trabalhava na igreja, era da parte da Caritas. Então ela aí com as companheiras de trabalho aí da paróquia, da pastoral, conseguiram todo em uma noite. E graças a Deus eu fui trabalhar lá. Mas resulta que, a estudar no colégio. Eu ia com todo aquele medo. O que vai acontecer lá se eu tenho 19 anos? Meus companheiros, que idade têm? Que vergonha, que pena. Mas, graças a Deus, todo lo contrário do que eu pensava de forma negativa, todo foi positivo. Porque todos, meus companheiros de sala, de estudo, os professores, o diretor, todo mundo sabia que eu queria ser padre e que eu estava indo lá para estudar, para depois entrar no seminário. Então todo mundo me apoiou, todo mundo me apoiava. E eu, pues, boas notas e todo, porque sempre fui assim responsável, não porque era inteligente, não porque estudava muito. A questão é que aí já então, já graças a Deus, aí os companheiros me escolhiam como presidente da sala e todo, por a idade, não por outra coisa. E então, o que passa, irmãos? Que vem a prova mais forte. Aí na igreja, o padre perdeu a chave do sagrário, do sacrário. Perdeu a chave, bom, se perderam. E claro, com toda aquela bagunça, ele começou a procurar, e como eu era o sacristão que cuidava da igreja, se preparava para a missa, me perguntou, onde está isso? Eu não sei. E então o padre, que era italiano, mas de aqueles, assim, era um homem grande, era assim forte. Quando ele ficava bravo, ficava vermelho, e como que se veía mais alto ainda. E eu aí, assim, todo tímido, suave e todo, e quase que me pegava do pescoço com aquelas mãos grandes. E então, eu pensei, vou embora, vou deixar tudo. Vou deixar todo isto aqui. Eu não posso viver com uma pessoa assim, todo tímido, e ele assim. Bom, mas eu pensava, não, são provas, e ficava. Fiquei. Passou uma segunda vez também, quase o mesmo,
e já que vou embora, mas sempre ficava, pensava, não, são provas de Deus, eu devo, se cheguei agora, não posso ir embora tão rápido assim, né? E ficava. E aí fiquei, irmãos, fiquei 5 anos aí, na paróquia. O padre foi embora para outra missão, veio um diocesano, e fiquei com ele, aí o resto e completei os 5 anos, completei os 5. Depois já, de los 5 anos, já podia ir entrar no seminário, ¿eh? Então não entrei no seminário aí em Costa Rica, para fazer o postulantado, 3 anos. Depois me fui para México, 2 anos para continuar os estudos. E depois para São Paulo, aqui em Brasil, para terminar a terceira etapa, aí em São Paulo, escolasticado, que nós chamamos, que seria teologado, estudo da teologia. E pronto, já depois de aí, já fui para Costa Rica, terminando os estudos, e lá fui ordenado diácono e depois sacerdote. Apenas me enviaram, 2 ou 3 meses depois de ordenado, me enviaram para a África, Moçambique, de fala portuguesa lá, e fiquei lá 7 anos. Depois desses 7 anos, pedi para estudar mais, porque eu sempre gostei de estudar a Bíblia, e essa parte bíblica. Então, fiz uma licenciatura em catequética bíblica. Ok, estive lá 2 anos em Colômbia, depois pedi para que me enviaran a Nicarágua, país vecino de Costa Rica, e aí estive 12 anos na missão. Terminando lá, eu que era pároco, e entreguei a paróquia para o bispo, porque já os comunianos estávamos saindo de Nicarágua. Já tinham ido, só ficava eu aí. E então já entreguei a paróquia e pedi para que me enviaran a Brasil. E me mandaram para Manaus, Amazonas. E já estive 8 anos, agora tenho aqui, recém-chegado aqui, já, não sei, foi em janeiro que cheguei. E estou aqui com vocês em este momento. Já essa é a terceira missão que eu tenho. Mas, para terminar, olhem o que aconteceu. Que estando lá em Nicarágua, eu ia celebrar a missa, mas como as pessoas estavam demorando, se atrasavam, eu falei, vou falar com aquele senhor que está ao outro lado da rua. Enquanto as pessoas chegam, eu vou aproveitar e cumprimento uma pessoa idosa. Quando eu estou lá, irmãos, quando eu estou lá falando com ele, vem um grupo de pessoas subindo pela estrada, e era uma família inteira, mais grande, uma família numerosa, e eram protestantes, para variar. Iam lá subindo, iam para a igreja, mas um deles se desprendeu assim do grupo e foi lá onde estávamos nós, e nos deu material, material que eles usam, material religioso, livros, revistas, coisas. E então, pronto, eu recebi aquilo, o Senhor também recebeu, e eu fiquei olhando a lo que me tinha dado, mas como eram vários, eu pensei, não, eu vou começar a missa e depois, quando chego em casa, vou ver o resto. Sabem o que me deram? Além de outras coisas, isto mesmo, igual. Aqui fala, testemunhas de Jeová, são feitos no México. O mesmo título em espanhol, porque em Nicarágua falam em espanhol também. Igual, o mesmo conteúdo, o mesmo tamanho, toda a mesma coisa. A imagem de Cristo que está salvando uma ovelha que está no penhasco. E eu fiquei assim, com a boca aberta, pensando, como? Será coincidência? Ou será que Deus me está falando alguma coisa? Eu então pensei, não, é Deus que me está dizendo, Carlos, lembra quando você encontrou o livrinho lá naquela mesa, sobre aquela mesa, aí começou toda uma mudança, né, de vida, e depois vem a vocação, e todo esse percorrido que tinha feito, tantos anos depois. Este livrinho, o primeiro eu não sei onde, eu perdi, talvez nunca me interessei, deixei por aí, ou minha família pegou, não sei, mas este segundo eu guardo como se fosse tesouro, porque a vezes não quero andar com ele porque lo posso perder aí. Mas eu falei, hoje sim vou apresentar para vocês. E então, irmãos, olhem como é Deus. E para fechar com como se chama isso?
que se fala de botão de ouro, botão, chave de ouro, chave de ouro. Nós falamos em espanhol broche de ouro, broche. Bom, e então para fechar, olha, irmãos, eu um dia que estava de férias, fui com a família e fui a visitar meu pai. Meu pai me falou, meu pai, Carlos, sabes uma coisa? Eu nunca falei para você, mas agora eu vou fazer. Agora eu vou falar com você. Disse, você, Carlos, você nasceu cego. Cego, não conseguia enxergar. Minha família tem esse problema, porque muitos de meus irmãos são curtos de vista. Mas como eu fui o primeiro, digamos, que nasci com esse problema, eu sim nasci bastante. Então minha mãe me levava com o doutor, e o doutor falou um dia para minha mãe, senhora, eu sinto muito, mas seu filho nunca mais vai ver. Ele tem esse problema da cegueira, ele não vai ver mais. E então, o que fez minha mãe e meu pai? Isso contou meu pai depois de muitos anos, eu não sabia. Antes de morrer, ele falou, e então fala meu pai que ele, junto com sua esposa, com minha mãe, eles fizeram uma promessa à Virgem, que é a padroeira de lá, que é a Nossa Senhora dos Anjos. Nossa Senhora, seria, sim, Nuestra Senhora de los Ángeles em espanhol, aqui seria Nossa Senhora dos Anjos. E fala que aos 3 dias de ter feito aquela promessa, nós chamamos de promessa, eu comecei a enxergar. Bem? Como é Deus, Eu me pergunto, se eu fosse cego, poderia entrar no seminário? Nada, não vai permitir isso. E não sei hoje, mas naquele tempo, nada. Então, eu agradeço a Deus, primeiro, pelo dom da vida, segundo, o dom da vista, da visão, e terceiro, o dom da vocação. Então, irmãos, isso é o que eu queria assim, comentar com vocês, compartilhar com vocês, o que significa uma vocação. E é o que aconteceu com Amós. Amós teve que deixar tudo, e os discípulos de Jesus deixar tudo e ir como uma aventura. Eu vou lá ver que é o que Deus quer de mim. E então isso aconteceu comigo. Era um camponês, era um trabalhador do campo. Deus olhou para mim, eu tive que lutar para chegar até aqui com a ajuda de Deus. E eu agradeço a todas as pessoas que me ajudaram, que todos aqueles que encontrei no meu caminho, e aqui também, e lá em Manaus, onde estava, eu agradeço a todos porque vocês formam parte de minha vocação também. E agradeço a Deus pelo dom da vocação e peço para vocês rezar por minha vocação, tá bom? Rezar sempre em suas orações, e não só por mim, também por meus companheiros aqui, Willy, e Mosi, e todos os combonianos e os que passaram por aqui, pedir por todos nós para que continuemos respondendo a esse chamado de Deus. Muito obrigado. Ai, desculpe o tempo que tirei. Vamos a... Onde tem alguém? Então, irmão, vamos a fazer as preces, vamos a rezar, vamos nos comunicar com esse Deus que sempre nos escuta, esse Deus que nos atende, ¿verdad? E então aproveitemos este momento que Deus está à escuta para apresentar as preces da comunidade. Após cada prece, responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso querido pároco, que há 31 anos respondeu com generosidade ao chamado de Deus.
e entregou sua vida ao serviço do Evangelho, para que o Senhor renove diariamente em seu coração a alegria do primeiro sim, fortaleça seus passos e lhe conceda a graça de continuar sendo um verdadeiro pastor. Rezemos ao Senhor. Por todos os anos de dedicação, pelas missas celebradas, pelos sacramentos administrados, pelas mãos estendidas, pelas palavras que confortavam corações e por todas as vidas que foram tocadas através de seu ministério, para que Deus, que conhece cada gesto feito em silêncio, o recompense abundantemente. Rezemos ao Senhor. Senhor, nós vos pedimos que, quando o cansaço chegar, o nosso sacerdote encontre em vós sua força. Quando surgirem dificuldades, encontre coragem. Quando houver lágrimas, encontre consolo. E quando perceber os frutos de sua missão, reconheça que cada semente plantada com amor valeu a pena. Rezemos ao Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, que hoje se reúne com o coração agradecido, para que saibamos valorizar, acolher e rezar sempre por aquele que Deus colocou entre nós, como pastor, e para que juntos possamos caminhar na fé, unidos como uma só família. Rezemos ao Senhor. Senhor, nós os conheceis tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. As noites de preocupação, as lágrimas escondidas, os cansaços, as renúncias e as batalhas enfrentadas em silêncio. Conheceis também cada oração feita por um filho vosso, cada coração consolado e cada vida que voltou a encontrar esperança. Por tudo isso pedimos, recompensai nosso sacerdote com a abundância da vossa graça. Rezemos ao Senhor. E de modo muito especial neste dia, em que celebramos 31 anos de sua ordenação sacerdotal, pedimos ao Senhor que conserve nosso pároco com saúde, fé e alegria. Que lhe conceda muitos e muitos anos de vida e de ministério, e que, ao olhar para a sua caminhada, ele possa sentir no coração a certeza de que seu sim transformou muitas vidas e jamais foi em vão. Rezemos ao Senhor. Eso que ela estaba rezando, de transformar vidas, digamos, yo agradezco a Dios porque a partir de la ordenación diaconal, después sacerdotal, mi familia comenzó a procurar a iglesia, porque todos nós, ¿verdad?, estábamos afastados da iglesia, comenzando por mí, mas gracias a Dios, poco a poco, con testimonio que yo dei para eles fueron se aproximando, ahora participan da igreja, van à misa, ¿verdad? Y eso me alegra mucho a mí, me alegra mucho porque mi familia siempre vivió afastada. Y es interesante que en la familia también tengo un pastor, ¿verdad? Un primo que es pastor, entonces tengo un padre y tengo un pastor evangélico. Y entonces agradecer a Dios porque esta familia, mi familia, se aproximó de la iglesia. Y para terminar vamos a colocar todo en las manos de María. Para mí María es un ejemplo de vocación, de respuesta vocacional. María fue llamada y ella falou, aquí estoy. Primero preguntó, ¿qué es lo que usted quiere de mí? Y pues, aquí estoy, Señor. Aquella disposición que yo peso para ella, que me ayude en ese sentido, a Dios también. Tener esa disposición para responder siempre
con generosidad y dispuesto pues a todo. Ave María. Por Cristo nosso Senhor. Momento do ofertório. Neste momento, aproximamos do altar, trazendo o pão e o vinho, sinais do próprio Cristo que se entrega por nós. Juntamente com essas oferendas, colocamos sobre o altar a vida e a missão do Padre Carlos, seus 31 anos de sacerdócio, suas alegrias e desafios, suas caminhadas missionárias, as comunidades que encontrou e todas as pessoas que fizeram parte de sua história. Que o Senhor receba a nossa gratidão e transforme cada gesto de serviço em oferta agradável ao seu coração. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançarás. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, e a semente que tu lançavas no bom terreno germinasse, mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Uma noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama de cada outro mar, sobre muitos corações, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Orai, irmãos, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, escolheste sacerdotes para servir os santos altares e o vosso povo. Concedei propício pela força deste sacrifício que o mistério dos vossos servos sempre vos agrade e produza em vossa igreja frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E na verdade, digno e justo é nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes em vosso inefável desígnio que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo não somente enriquece a Igreja com um sacerdócio real, mas também com bondade fraterna. Escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, renovam o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa, precedem o povo na caridade, alimentando-no com a palavra e o restauram com os sacramentos. Dando a vida por vós e pela salvação dos irmãos, procurem assemelhar-se à imagem do próprio Cristo e testemunhem constantes diante de vós a fé e o amor. Por isso, Senhor, com os anjos e todos os santos, vos exaltamos, cantando jubilosos a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. E do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graça novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa, o nosso bispo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E hoje queremos lembrar da mãe do Padre Carlos, que já faleceu. O pai também, que já se foi. E de todos que partiram desta vida, acolheço junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós, aqui reunidos ao redor desse altar, vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Daniel Comboni, São Luís Cruzope, Santo Antônio de Categeró e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, irmãos, recemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Peçamos pela paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde a todos para a vida eterna. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar, meu Senhor.
Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. Oremos, irmãos. Senhor, a sagrada oblação que oferecemos e recebemos seja fonte de vida para os vossos sacerdotes e todos os fiéis, a fim de que, unidos a vós por um amor eterno, mereçam servir dignamente a vossa majestade. Por Cristo nosso Senhor. Vamos sentar um pouquinho para uns breves avisos. Amanhã, quinta-feira, às 17 horas, tem missa aqui na comunidade, logo após a adoração. E também amanhã inicia o seminário do Padre Heitor Frisotti. E o tema deste ano é o sincretismo religioso e a desincretização, às 19h30 no SEMPAR. Vai ser quinta, sexta e sábado, sempre às 19h30. E no domingo, a missa às 10 horas na Matriz. E todos nós somos convidados a estar participando. Tá bom? E agora, vamos para uma breve homenagem. Viu, padre? Vai ser breve, não vou demorar, não. Vamos lá. Padre Carlos, celebrar 31 anos de sacerdócio é celebrar uma história de amor e de fidelidade. É recordar o dia que o Senhor o chamou e você respondeu sim. Desde então, sua caminhada tem sido marcada pela missão, pelo serviço e pelo desejo de anunciar Jesus Cristo. Hoje, nossa comunidade quer dizer simplesmente: muito obrigado. Obrigado por sua presença, por sua dedicação, por sua disponibilidade e pelo testemunho missionário. Que Maria, Mãe da Igreja e da evangelização, acompanhe sempre seus passos. Que São Daniel Comboni interceda por sua missão e que Cristo, o bom pastor, renove diariamente suas forças. Não parou aqui não, não parou aqui não, viu, padre? Temos mais uma. Peça aos coroinhas que está com a camisa de São Tarcísio para vir aqui na frente. Padre, peço que o senhor desça e fique aqui ao nosso centro. Querido Padre Carlos, hoje a nossa paróquia se alegra em celebrar os seus 31 anos de vida sacerdotal. Quero lhe dizer
que sua chegada em nossa paróquia foi muito significante para nós. E poder celebrar esse dia é reconhecer o sim que o Senhor deu ao chamado do Pai, dedicando sua vida para ser instrumento de amor, fé e esperança entre nós. Que o bom Deus continue lhe guiando e fortalecendo sua vocação e derramando muitas bênçãos sobre o seu ministério. Neste dia tão especial, queremos agradecer a Deus pelo dom da sua vida e por todos os momentos em que o Senhor se coloca a serviço da igreja e do próximo. Que Nossa Senhora esteja sempre ao seu lado, protegendo seus passos, guiando suas decisões e fortalecendo o seu coração de cada desafio. Que o Senhor continue sendo esse exemplo de Deus para todos os jovens de nossa paróquia. Com muito carinho, admiração e gratidão, Pastoral dos Coroinhas. Agora, a Pastoral dos Coroinhas quer entregar um presente. Muito obrigado às coroinhas por este presente. E sempre, digamos, se sentem o chamado de Deus, sobretudo os homens, ¿verdad? Chamado de Deus para o sacerdócio, porque por aí anda falando que quer ser padre. Bom, se sentem o chamado de Deus, ¿verdad? Devem responder sempre com generosidade. Senhor, aqui estou. Não colocar aí impedimentos, resistência, sino que toda aquela disposição que Maria colocou também quando ela foi chamada pelo Senhor para ser a mãe de Deus. Muito obrigado, ânimo e muito obrigado. Ainda não terminou, viu, padre? Ainda tem, pode. O padre Carlos contou a história dele, né? Contou, mas nós fizemos um breve resumo, não é, Wanda? Um breve resumo de como tudo aconteceu. Então, preste atenção. Então, agora vocês vão fingir que não escutaram toda a história. Vai ser uma surpresa para todo mundo. Mas é um resumo, Padre Carlos, de acordo com aquilo que o senhor contou nas comunidades há alguns meses. E a equipe de liturgia paroquial preparou essa singela homenagem. Hoje, nossos corações transbordam de gratidão. Celebrar 31 anos de ordenação sacerdotal do nosso querido Padre Carlos é contemplar uma história linda, escrita pelas mãos de Deus, que começou longe daqui. Para entender o pastor que ele é hoje, precisamos voltar no tempo, até a sua terra natal, Turrialba, na província de Cartago, Costa Rica. Uma terra cercada por montanhas e marcadas pela força da agricultura. Ali, o jovem Carlos conheceu o peso do trabalho duro. Suas mãos aprenderam a cultivar a terra. Neste momento, trazemos ao altar esta enxada. Ela representa a sua origem em Turrialba. Lembra o jovem agricultor que preparava o solo, sem saber que Deus já o escolhia para ser semeador de uma semente eterna, a palavra de Deus. Naquela busca inquieta pelo sagrado, o Senhor trilhou caminhos diferentes e conheceu outras denominações religiosas, mas Deus tinha um roteiro surpreendente. A faísca inicial da sua grande virada veio de forma inesperada, através de um folheto entregue pelas testemunhas de Jeová. Aquele papel simples despertou uma curiosidade profunda e uma vontade inabalável de conhecer e aprender mais sobre Jesus Cristo. Dessa sede de Deus, brotou um desejo puro, aprender a rezar o texto de Nossa Senhora. O Senhor procurava uma maneira, insistia, até que uma bondosa senhorinha lhe ensinou os mistérios dessa oração.
Trazemos agora o terço e o rádio. O terço que virou seu companheiro diário e o rádio, que é através do qual o Senhor acompanhava essa oração tão bonita e forte. Naquela sintonia diária, o milagre acontecia. O Senhor se convertia todos os dias. Esse amor cresceu e o levou ao altar como coroinha. Um padre abençoado tornou-se seu pai espiritual, alimentando sua fé com conversas e livros emprestados. Mas a entrega exigiu sacrifícios. Sem um teto certo para ficar, a própria igreja virou seu refúgio. O Senhor acabava dormindo ali mesmo, na sacristia, entre os livros, no espaço que houvesse. Na fragilidade daquele abrigo improvisado, nasceu o desejo de beber direto da fonte de Jesus de Nazaré. O Jesus que acolhe a todos, especialmente os que não têm onde reclinar a cabeça. Apresentamos essas camisas que lembram as dioceses pelas quais o Senhor passou. Elas representam a sua história, o seu aprendizado e cada comunidade que teve a honra de receber seu sim. Há 31 anos, o Senhor disse o seu sim definitivo no altar. E como verdadeiro filho de São Daniel Comboni, a sua vida se transformou em missão sem fronteiras. O jovem agricultor de Turialba partiu para o mundo, deixando pegadas de amor por onde passou. Cruzou o oceano e levou esperança a Namapa, em Moçambique. Caminhou junto ao povo em Bogotá, na Colômbia. Foi testemunha de fé em Manágua, na Nicarágua. Voltou os olhos para a nossa terra e gastou a vida na Amazônia, em Manaus. E agora, para nossa alegria, compartilha esse amor aqui conosco, em Salvador, na nossa paróquia. Padre Carlos, obrigada por ter transformado o calo das mãos da juventude e as noites frias em um testemunho vivo de acolhimento. Que Deus e São Daniel Comboni abençoem, guardem e renovem a sua vida e a sua vocação hoje e sempre. Parabéns pelos seus 31 anos de sacerdócio. São lindas, Senhor, lindas, Senhor, as mãos que se unem por amor. São lindas, Senhor, lindas, Senhor, as mãos consagradas ao Senhor. Depois eu quero fazer. Só para aproveitar que falaram aqui nesse relato da história, quando eu fui ordenado diácono, me surpreendeu o padre Santiago. Falou assim para as pessoas, disse: Carlos é aquela pessoa que em uma mão tem um livro e na outra mão tem um facão, uma ferramenta como essa. Por isso que me lembrei, uma ferramenta. Quase nós não usamos isso lá, mas sim usamos mais outro sistema. Bom, o importante é que eu fiquei assim, ¿verdad? ¿Por quê? Porque por um lado o padre sempre me comprava livros. Carlos, comprei esos livros para que você leia, sobretudo sobre a história de Costa Rica, e para que eu como eu vinha do campo, vinha do interior, pues precisava formar-me bem. E por outro lado, pues eu sempre, apesar de que eu saí de lá, já não trabalhava como a partir de um salário, mas sim tinha que trabalhar na paróquia, limpando todo aquilo, porque era bastante grande. E então, por isso que ele falava assim, de um lado, os livros que eu me comprava e que eu lia, e por outro, eu sempre continuava sendo, digamos assim, trabalhador do campo. Então, por isso que queria partilhar, porque quando via essa enxada aí,
Y obrigado pela rádio também, que a través dele aprendi o terço. E o terço, e por aqui as camisas. Me surpreendeu ver esta camisa aqui, porque é da paróquia que agora já não se chama paróquia, como se chama a paróquia lá? Não me lembro agora como se chamava antes, mas agora se chama San Daniel Comboni, igual que aqui. Monte das Oliveiras, se chamava Monte das Oliveiras. Então decidimos que não, que o Papa tinha falado, procurem o nome de um santo para as paróquias, para ter um ponto de referência. Então, aí organizamos os padres lá e conseguimos convencer as pessoas para que se chamasse San Daniel Comboni. Então, quando lá vi também me lembrei. Muito obrigado por fazer a memória de todo o que passei para chegar até aqui. Muito obrigado. Padre Carlos, o padre não suspeitou de nada. Hoje de manhã eu fazia umas perguntas. Padre, onde você nasceu? Aí ele ficava assim, né? Aí ele me contou. Então, estou falando em nome da nossa comunidade comuniana religiosa para te dizer o parabéns. Hoje na capela a gente rezou juntos e nós te dissemos que nós estamos felizes de ter a tua presença aqui no meio de nós. Quando o Senhor estava sendo ordenado, eu tinha 4 anos. Então, tudo que Deus faz é bom. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele chama. Ele não nos chama para fazer o sucesso, Ele nos chama para ser fiel. Só isso. E durante 31 anos, dá para ver. Eu consigo cheirar em ti o bem. Continue assim. E na escada para subir ao céu, a simplicidade é uma etapa. E o Senhor encarna a simplicidade. Essa simplicidade que atinge os corações. Então nós, como comunidade religiosa, nós queremos te dizer parabéns. Obrigado por somar e por trazer também a paz no meio de nós, tá bom? Não sabemos até quando vamos conviver, mas por enquanto vamos aproveitar todos os dias. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e rezar uma Ave Maria por ele, tá? Eu fiquei muito feliz pelas preces que a Cibele leu. Ela descreveu o que vive um sacerdote. Será muito difícil vocês verem os padres chorar. Pode acontecer, mas vocês não vão ver, não. Todos os dias, eu me levanto sempre cedo, mas eu vejo ele sempre vai na capela, sempre, para rezar por vocês. Ele reza pela paróquia. Ele vai chorar sim, mas vocês não vão ver às vezes. Por isso, por favor, povo tissuarana, quando Deus envia um padre para vocês, e vocês não cuidam, Deus não estará feliz, não. Quando vocês falam mal dos padres, vocês machucam o padre. Tá bom? Ser padre é bom, é lindo sim, mas é difícil. É difícil. Se vocês perceberem que nós somos pessoas fracas, rezem por nós. Só uma Ave Maria. Imagina as vossas tentações que vocês têm. Agora imagina nossas tentações. Porque quando Satanás consegue pegar um padre, ele derruba uma paróquia inteira. Por isso a tentação do padre é mais grave. Por isso o padre tem que ficar firme. O padre vai ficar firme quando o povo reza por ele. Ele estava lá no campo dele, lá escondido. E Deus foi lá no meio da comunidade, chamou ele. Então, é pela comunidade, tá bom? Então vamos erguer nossas mãos e fazer uma Ave Maria por ele, para que ele seja um santo padre. A nossa vocação é ser santo. Como casado, jovem, sacerdote, que ele seja santo. Que um dia possamos dizer Santo Carlos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, tu me olhastes nos olhos, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. viva Jesus Cristo! Viva Padre Carlos! Viva o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Padre Carlos, eu tenho um pedido agora, se for possível. Temos duas aniversariantes, que é Josenice e Joanita, cadê elas? Mas Josenice está aqui. Mas eu gostaria, o aniversário é delas, é do senhor, mas eu gostaria que cantasse em espanhol, se possível. Pode ser? Já esqueci bem. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, Cumpleaños feliz. felicidades. Son ellas, ¿ok? ¿Quién es? Son ellas, sí, las tres. Entonces, como él las cumpleaños, vamos a pedir al Señor que las bendiga, y que les dé muchos años más de vida para que puedan servir a Dios y puedan servir al Señor, y que el Señor las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz cumpleaños. Tengo una bendición especial, me gustaría hacerla. Ahí está, ¿no? E logo após a bênção tem o lanche partilhado, viu, gente? Vamos confraternizar juntos. Tenho aqui uma bênção solene, então vamos fazer. Vocês sempre vão responder amém, né? Em 3 ocasiões. Deus, pastor e guia da igreja, te guarde constantemente com sua graça para cumprires com ânimo fiel o munus presbiteral. Todos? Ele te faça no mundo servidor e testemunha da divina caridade e da verdade e ministro fiel da reconciliação. Amém. E te faça verdadeiro pastor que distribua aos fiéis o pão vivo e a palavra da vida para que cresçam sempre mais na unidade do corpo de Cristo. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor e a Virgem Maria, Santo Antônio, os acompanhe sempre. Graças a Deus. Viva São Daniel Comboni! Senhor, as mãos
dadas ao Senhor. São lindas as mãos dos pais que abençoam, dos homens que semeiam, dos homens que perdoam.